Vamos lá, gente, extremamente importante, o marido da Natália, aquela empresária de 40 anos que perdeu a vida depois de um procedimento cirúrgico estético mal sucedido. Esse homem, depois do velório da esposa, ele abre o coração agora e conversa com a imprensa. Você vê em primeira mão aqui no Balanço Geral o que ele tem a dizer. Vamos acompanhar? Da segunda-feira e o dia de ontem, o dia de hoje, né, esses dias posteriores ao falecimento da Natália. A Natália era minha esposa, a gente era casado há 6 anos e a gente tem uma filha de 3 anos. E a Natália era uma pessoa muito querida, né? Vocês veem pela quantidade de pessoas que vieram acompanhar. Ela era uma pessoa muito comunicativa. Gostava de pessoas, gostava de conversar com pessoas. As pessoas gostavam dela porque as pessoas viam que ela genuinamente gostava dos outros e ajudava os outros. Então é assim que ela criou uma rede de amigos em torno dela. E outra coisa que a Natália também gostava era de estética. A Natália gostava de estética. Ela sempre fazia procedimentos estéticos, procedimentos geralmente não invasivos, né? Claro, não fazia procedimentos invasivos com frequência, mas ela era uma pessoa que também gostava de colocar cílios, né? Era algo dela, ela se sentia bem, ela se sentia bonita, ela gostava de se sentir bonita, ela era vaidosa, era o jeito dela, eu gostava desse jeito dela. E o que aconteceu em relação ao procedimento? Ela, num primeiro momento, ela quis arrumar o silicone dela, ela já tinha prótese de silicone, e ela quis arrumar o silicone dela. Como ela tinha muitos amigos, ela tinha uma certa influência, ela conseguiu uma parceria para fazer essa operação. Eu não sei exatamente como ela fez com a parceria, porque aí já é do lado profissional dela. Eu não acompanhava exatamente o lado profissional dela, como eu falei, ela conhece muita gente, eu não conheço todo mundo que ela conhece, nem metade. E a gente nem sabe ainda quem indicou, né, pra Nath. Mas você sabia que ela ia fazer? Eu sabia que ela ia fazer, mas eu fiquei sabendo poucos dias antes, tá? Eu não lembro exatamente quantos dias antes ela me falou, mas foram poucos dias antes. Talvez 7 dias antes, alguma coisa mais ou menos por aí. Então ela me falou, o desejo inicial era o silicone, era arrumar o silicone. Esse foi o primeiro, o início, né? Era arrumar o silicone. Como já ia fazer a operação, ela também conseguiu ou sugerir, eu não sei exatamente, mas ficou ali combinado. Então na cirurgia que seria feito também uma parte no abdômen, tá? Eu só sabia até aí, tá? Que eu me lembro dela ter comentado comigo, eu só sabia até aí. Mas como eu comentei, ela falou poucos dias antes, então eu também não entrei a fundo em como seria. Eu só fiquei sabendo até aí. Comigo ela chegou a comentar, ela falou, Bru, vou fazer tudo. Então o que era tudo, Bru? O tudo era o silicone, a barriga e o bumbum. Era o tudo. E aí ela... poucos dias antes veio falar comigo e falou, olha, só consegui um encaixe, uma espécie de encaixe agora para segunda-feira. Agora eu falei, nossa, mas já estão em cima. Ela falou, mas é um bom momento, porque a nossa filha está de férias e eu vou ficar de repouso. Então a gente consegue aproveitar o momento, que a gente consegue ter uma rotina mais tranquila, consegue aproveitar esse momento. Eu falei, bom, se você quer desse jeito, tudo bem, né? Eu sempre desincentivei ela a fazer procedimentos cirúrgicos que fossem invasivos, que precisassem de anestesia geral, sempre desincentivei. Sempre falei que não precisava, que ela estava bonita, linda, maravilhosa, que não era necessário. Então nunca fui a favor, nunca gostei, nunca incentivei, mas nunca proibi também. Deixei ela tomar as próprias decisões e então ela quis fazer, foi feito então. O combinado, pelo que eu sabia, era ela sair de casa na madrugada da segunda-feira, às 3 da manhã. Eu não ia poder ir com ela porque eu tinha que trabalhar, não ia conseguir, tinha que levar minha filha na escola, na escola não, mas enfim, tinha que cuidar da minha filha na parte da manhã. Não ia conseguir acompanhar ela, mas combinei com ela que eu ia terminar o trabalho mais cedo, ia pra lá, ela ainda estaria dormindo a hora que eu chegasse no hospital, mas que a hora que ela acordasse eu estaria no quarto com ela, iria dormir lá e no dia seguinte ela teria alta e a gente ia voltar juntos de carro até nossa casa. Minha filha ia ficar com um parente meu, de segunda para terça.
E assim aconteceu. Na terça-feira ela acordou de madrugada, eu encontrei ela. Não conversei muito com ela, porque eu só encontrei com ela para ir ficar com a minha filha, ela que estava dormindo com a minha filha, então ela acordou para ir. E eu encontrei com ela, só conversei, dei um oi, fui eu ficar com a minha filha e ela saiu. Saiu por volta de 10 para as 4 da manhã, mais ou menos. E aí eu não tive mais notícias dela, ela chegou a me mandar uma foto de um documento, um documento sem muita importância, só dizendo que teriam golpes, que estavam aplicando golpes em nome da clínica, era só isso, tá? Na hora eu não vi, né, porque era de madrugada ainda, vi depois, mas tudo bem. Ficou assim até esse momento. À tarde eu mandei uma mensagem para ela no WhatsApp, ela recebeu e não visualizou. Imaginei que ela tivesse desligado o celular durante a cirurgia. Não me preocupei porque não sabia o que tinha acontecido. 5 horas da tarde mais ou menos. A minha mãe estava bastante preocupada por não ter notícias e saber que ela estava sozinha. Então não me lembro ao certo o horário, mas ela entrou em contato com o hospital e eles nos disseram que ainda estava sendo feita a cirurgia e que era pra gente aguardar. Aí às 5 horas então, o hospital me liga e me diz que ela teve uma parada cardíaca e que eles estavam fazendo os tratamentos necessários, mas que era para eu ir pro hospital. Naquele momento eu não exatamente me preparei para o pior, mas eu sei que uma parada cardíaca, sei, né? Na verdade não sei, mas imagino que uma parada cardíaca tem que ser resolvido rápido, senão você não resolve. Peguei algumas roupas muito rápido, coloquei numa mochila e saí. 20 minutos, liguei pra Bruna. Ele ligou, eu tava avisei ela. Na minha mãe, por coincidência, esse dia. Ele me ligou e aí eu saí logo com a minha mãe. Até cheguei antes do Rafa lá no hospital, porque o Rafa estava mais longe, estava quase 1 hora, né, Rafa? Eu tava mais de 1 hora, o tempo naquele horário para chegar era mais de 1 hora. Mas 20 minutos depois que eles tinham me ligado, eu já liguei de novo, porque como era uma parada cardíaca, em 20 minutos, se ela estivesse bem, imagino que eles iriam falar. Mas quando eu liguei 20 minutos depois, eles não falaram nada, só falaram que eu tinha que ir pro hospital e que lá eles, depois, quando chegasse lá, eles iam falar melhor. E aí... Você soube primeiro, então, porque você chegou primeiro. Você soube do falecimento primeiro. Na hora que a gente chegou lá, eles colocaram a gente numa sala mais distante, assim, da entrada, eu e minha mãe. E aí minha mãe logo começou a passar mal, a pressão dela subiu. E aí eu já saí desesperada, indo atrás, né, das pessoas para ajudá-las. Eles vieram e começaram a ajudar. E aí o dono do hospital falou que ela morreu. E disse por quê? Por causa da parada cardíaca? Na hora da notícia, eu e minha mãe ficamos muito abaladas. Eles começaram a tentar se explicar. O médico, o doutor Edgar, tentou explicar e eu falei: eu preferiria que você esperasse meu cunhado. Tudo que você me falar nesse momento eu não vou conseguir filtrar, então por favor, eu quero que você espere. Aí ele chegou. Aí o que falaram pra você quando você chegou? Então, aí eu cheguei, quando eu cheguei já ouvi os choros, então não precisava nem me falar nada, eu já sabia o que tinha acontecido, né? Já percebi o que tinha acontecido. Eu me lembro que na hora que eu cheguei, o Edgar estava ali na sala ainda, junto com o diretor técnico. Eles conversaram, tá? Eles não falaram com certeza, não me lembro deles terem falado com certeza o que aconteceu. Tive a impressão de que na verdade eles não sabem exatamente, foi a impressão que eu tive, tá? Eu, como não sou médico, não sou da área da saúde, eu também não saberia talvez colocar também as palavras, mas o que eu me lembro que eles falaram é que foi no final da cirurgia que deu a complicação, tá? Foi no final. Se eu não me engano, foi feito o peito e a barriga e no terceiro procedimento, que seria no bumbum, teve então a parada cardíaca, ficaram algum tempo, parece, 1 hora tentando reanimar. Me recordo de terem comentado que ela voltou, ficou uns 20 minutos e depois voltou a ter parada cardíaca, o coração voltou a parar de bater. É isso que eu me lembro de terem me falado, só que quem já estava falando comigo não era o Edgar, era o diretor técnico geral do hospital. O Edgar não lembro de ter falado comigo. Pouco tempo depois que eu estava na sala, pouco tempo depois que eu recebi a notícia, eu não vi mais o Edgar.
Quem eu lembro que ficou ali praticamente todo o tempo que a gente ficou dentro do hospital foi o diretor técnico. E, se eu não me engano, a anestesista, tá? A anestesista não sei se ficou o tempo todo, mas ficou um bom tempo ali também. Ela, inclusive, foi a que, depois que a gente ficou um pouco mais calmo, ela conversou comigo e com a minha mãe e falou o que tinha acontecido. Ela falou que tentou fazer de tudo. Enfim, ela deu ali o posicionamento, mas o doutor mesmo, ele já não estava mais lá. Eu não vi ele mais depois. E aí, claro, a gente ficou extremamente abalado. Começamos a avisar alguns familiares, começamos a ver os procedimentos. E o diretor me instruiu sobre qual que seria o passo ali a seguir. Me explicou da opção de perícia do IML, tá? Ou da declaração de óbito. Ou a declaração de óbito ali mesmo. O que eu penso sobre isso eu na verdade, eu não tenho alguma desconfiança. Eu não posso dizer que eu tenho uma desconfiança, porque eu realmente não entendo sobre o assunto. Inclusive, assim, por isso. Acredito que a gente só vai conseguir ter, né, uma posição e falar sobre o acontecimento depois que a gente tiver realmente a resposta do IML. Ontem, né, a gente teve a resposta e deu como indefinido, né? A gente vai ter uma resposta posterior, mais pra frente, então a gente não consegue realmente se posicionar do que aconteceu, porque a gente não sabe, né? A gente ouviu muita coisa, ouviu que ela teve uma parada, depois falaram pra gente que foi 3, falaram que ela chegou ao hospital com alguém, né? Então o dono do hospital falou a princípio, porque a minha família foi ontem encontrar, né, o dono do hospital e o diretor técnico, ele é diretor técnico também, e uma das coisas que ele falou foi que a minha irmã chegou com alguém e ela não chegou com alguém. As câmeras mostraram que não, né? Ele viu as câmeras e aí depois ele ligou pra gente e falou: peço desculpas, realmente a sua irmã chegou sozinha mesmo. Mas então, por isso, a gente como não entende, e como ali a gente acaba ouvindo o lado deles, eles que estavam na sala de cirurgia, eles deram ali a versão deles, vamos dizer assim, do que aconteceu. Mas eu não sei, eu não tenho como ter certeza. Então, por isso, quando o diretor me passou as opções, eu optei pelo IML, para que possa, então, ser feito e verifique se é realmente isso, se tem alguma coisa, alguma informação adicional que pode ser acrescentado, né? E aí, então, a gente seguiu todos os trâmites que eles falaram, fomos na delegacia, fizemos um boletim de ocorrência, aguardamos o IML retirou o corpo. E foi isso. E o resto foram as burocracias que a gente tem que seguir. Esse médico, ele não pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A sociedade já se manifestou e disse que ele não pertence. Ele já pertenceu e precisou sair por algum motivo? Existem outras denúncias? Vocês têm conhecimento disso? A gente recebeu algumas informações, por a Nath ser muito amada, a gente recebeu muita informação, postagens sobre o médico, mas a gente não tem certeza de nada, né? Acredito que depois que a gente enterrar a minha irmã e ela ir, né, na paz, assim, a gente vai atrás. Eu não pesquisei nada sobre o médico ainda, eu falei, eu preciso primeiro enterrar minha irmã e fazer isso. Então, de fato, eu ainda não sei nada e eu não quero também ficar ouvindo as pessoas, porque é muita informação, mas me mandaram, sim. Eu também não sei em relação a isso. As notícias que a gente recebeu já no dia não eram positivas, mas igual a Bruna falou, a gente não sabe, a gente não verificou, realmente não sabe. Compartilhamento de internet, né? Não sabemos se é verdade. Uma coisa que eu posso falar com toda certeza é que ele tá falando na mídia que ele deu assistência pra gente, tanto ele quanto o dono do hospital, e ele em nenhum momento mandou uma mensagem, uma ligação, nada disso. Nem ele e nem o dono do hospital. A anestesista, logo depois que saiu em uma das mídias, ela entrou em contato comigo, me mandou uma mensagem no WhatsApp que eu não respondi, enfim, não vou responder, mas não houve nenhuma assistência do doutor Edgar. Da minha parte também, nenhuma assistência do doutor Edgar e nem do diretor do hospital depois que eu saí do hospital.
Os exames da Natália, que eu me recordo dela ter comentado, estavam todos bem, estavam todos em ordem. Ela fez os exames que eles solicitaram, né? E eu acho que é isso. Seja lá o que for, deixar uma criança pequena sem a mãe. Deixar minha filha sem mãe. Que ainda não... Mas tem a madrinha dela. Não consegui. Tem a madrinha. Falar com ela. Mas ela tem uma família forte. Isso a gente vai. Mas o que a gente quer é que veja exatamente o que aconteceu. Para que deixe as coisas certas, né? Encontrar as respostas que a gente precisa, encontrar né? as respostas e, se tiver algum problema, resolver o problema para que não aconteça problemas de novo no futuro, tá? Porque a minha esposa, ela não vai voltar. Isso a gente sabe. Mas, se for por algum problema, a gente quer que não aconteça de novo esse problema. Então, a principal motivação para encontrar respostas agora é isso, né? É evitar problemas futuros, tá? Caso tenha havido algum, tá? Também pela Nath, né? Porque ela era realmente, todo mundo tá vendo o quanto ela é amada, mas era minha irmã, uma menina doce, que ajudava todo mundo, que sempre estava feliz, que sempre foi atrás dos sonhos. Ela viveu os 40 anos, que foi pouco, mas intensamente, todos os dias. Então eu quero que esse legado fique e que as pessoas vejam o quanto é importante viver, porque a vida é um sopro, realmente. Queria também deixar vai falar alguma coisa boa? Não. Queria também deixar mais uma mensagem. A Natália, como eu falei, ela tinha muitos amigos. Os que vieram aqui não é nem um percentual de todos os amigos que ela tinha. Tenho certeza que muitas pessoas que gostam muito dela não vieram hoje porque não puderam ou porque não se sentiram confortáveis. Cada um tem o seu motivo. Não estou aqui para julgar ninguém, realmente está aberto. Convidei todos os amigos que eu pude, eu convidei, porque realmente imagino que é isso que a Natália iria querer. Mas para quem não pôde comparecer por qualquer motivo, eu queria dizer que saibam que a Natália sempre gostou muito de todos os amigos dela, de todas as pessoas. Ela sempre foi muito fiel, ela sempre foi ela mesma, tá? Então a Natália que todos conheceram é realmente a Natália do jeito que ela é muito transparente, muito autêntica. Ela realmente se importa com todo mundo, a troco de nada, simplesmente porque se importa, tá? Todos que estiveram aqui, eu tentei levar essa mensagem para quem não teve, né? Espero que essa mensagem chegue e todos possam saber que todos os seus amigos, familiares, conhecidos que já estiveram com ela, que ela realmente queria muito bem todo mundo, tá? E agradecer o apoio, as mensagens, porque eu nunca recebi tanta mensagem, eu nem consegui responder, sei lá. Foram muitas mensagens, realmente a minha irmã era uma pessoa muito amada, então eu agradeço todo mundo que está apoiando, mandando mensagem para nossa família. Tá bom, gente? Sentimentos nossos aí. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado, gente. Essa coisa mais... Isso, essa foi a coletiva, portanto, dada pela família. Essa é a Bruna e esse é o Rafael, o marido da Natália. Nós estamos lá no local, eles acabaram de falar, você acompanha em primeira mão aqui no Balanço Geral, mas vai ter reportagem especial também sobre isso, porque nós também queremos que os fatos sejam esclarecidos, se de repente foi uma fatalidade, ou seja, algo que foge do controle humano, ou se houve algum tipo de negligência, e isso precisa ser apurado, obviamente. O Gotino já está com a equipe do Cidade Alerta no local, produzindo uma reportagem super esclarecedora para o Cidade Alerta daqui a pouco, às 16h20, e o Jornal da Record também vai trazer outras informações.